Olá irmãos, o meu nome é Nathan, estou aqui para mais um vídeo e hoje vamos partilhar com vocês um trecho da nossa reunião. Nós estamos a estudar, nestas últimas semanas, estamos a estudar o livro de Salmos e nós chegamos ao capítulo 119 e como nós não temos a capacidade ainda para partilharmos as reuniões por completo, ou os estudos por completo, então escolhemos esse trecho do capítulo 119, visto que é um capítulo maravilhoso, um capítulo com bons ensinamentos e é um capítulo também importante. E assim vamos partilhar com vocês este capítulo de 119 do livro de Salmos. E depois disso nós vamos continuar e esperamos, como é óbvio, podermos partilhar todos os estudos por completo, não é? Mas de momento estamos limitados em termos de equipamento. Então, para começar, eu vou mostrar-vos aqui, vou passar para vocês no ecrã, não é? Que assim vocês conseguem ver o que nós vamos lendo, né? Nós usamos a versão ACF e a ACF pertence à Sociedade Bíblica Trinitariana, nesse caso do Brasil, e não sei se não são os proprietários, e este aí é o meu filho, e vão me desculpar porque ele vai fazendo mesmo muito barulho certas vezes. Mas pronto, ele é parte aqui da casa e não há lugar para escondê-lo, né? Nem posso. Então, como estava a dizer, eu consigo ter acesso, nós temos as Bíblias físicas, né? Mas consigo ter acesso online através aqui do site deles, biblias.com.br/ACF-online, ou clicando aqui, né? Então, aqui tem o Antigo e o Novo Testamento e é assim que eu chego até o livro de Salmos. E no livro de Salmos nós estamos então no capítulo 119. Então, o capítulo 119 é um capítulo nos Salmos que exorta-nos a observarmos os mandamentos de Deus, a guardarmos os mandamentos de Deus, a sermos obedientes a Deus, mostra-nos o quão bons são os mandamentos de Deus e a própria lei de Deus também. Nesse caso, vamos então começar aqui o Salmo 119. A partir do verso 1 diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Eterno Yahweh. Como eu vos tinha dito no vídeo anterior, aqui na versão ACF, quando aparece assim Senhor com todas as letras maiúsculas, quer dizer que no original está lá o nome de Deus, que é Yahweh. E eles então substituem por Senhor com todas as letras maiúsculas. E quando aparecer Senhor com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, está a falar sim de Senhor como título, não é? Mas está a se referir a Deus. E quando aparece Senhor com todas as letras minúsculas, então está a falar de Senhor se referindo a um homem. Então diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Eterno Yahweh. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos, isso é, nos caminhos de Deus, não é? Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Ou seja, Deus ordenou os mandamentos para uma finalidade, que é nós observarmos esses mandamentos. Não é para descartarmos, mas sim para observarmos, para termos o cuidado de observar isso. Por isso que diz aqui, diligentemente os observássemos.
Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Veja lá o que diz aqui. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Isso quer dizer que está a afirmar que reconhece que ainda não aprendeu tudo, mas que quando aprender os justos juízos de Deus, então louvará a Deus com retidão de coração. E é isso que Deus procura, né? Aqueles que o louvam em espírito e em verdade. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Ou seja, pergunta, o que o jovem vai usar para purificar, para tornar reto o seu caminho? Então, dizem que observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, escondi as tuas palavras, a tua palavra no meu coração, nesse caso são os mandamentos, para eu não pecar contra ti, para que eu tenha cuidado de não fazer o que dizes para eu não fazer, e para fazer conforme dizes para eu fazer. Então, diz aqui: bendito és tu, ó Eterno Yahweh, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. 14. Diz: foguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Não ser ouvinte e esquecer disso, mas sim praticante, né? Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Lá está, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, para que eu saiba andar aqui na terra. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ou seja, através dos mandamentos de Deus, acha conselho. Consegue tomar, então, consegue ajuda para tomar decisão. Ou seja, para saber o que vai fazer, não é? A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei.
Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Os juízos de Deus são a verdade. Apego-me aos teus testemunhos, ó Eterno Yahweh. Não me confundas. O que é que ele está querendo dizer? Eu tenho um desejo, eu apego-me aos teus testemunhos, quero entendê-los. Não me deixes confundido, ou seja, não deixes que eu fique sem perceber o que é que está a dizer a tua lei. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Eterno Yahweh, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até ao fim. E vamos vendo que está sempre a repetir. Ensina-me, mostra-me, ajuda-me. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer a vontade de Deus com a nossa própria capacidade, ou as nossas próprias forças, né? Mas sim através do Espírito Santo. Como posso me recordar do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, que agora vamos abrir. Livro de Romanos, capítulo 7. Vamos ver aqui a partir de que verso. Bom é ler o capítulo todo, mas vamos ver aqui a partir de que verso. Diz aqui. Diz, acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, é o que ele apelidou da lei do pecado. Né? Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus, que é essa lei que está a ser bem falada lá no Salmo 119. Segundo o homem interior, o Paulo diz que tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que é a lei de Deus, que ele tem prazer nela, não é? Mas na carne dele há outra lei, isto é, as concupiscências da carne. Ele está a chamar isso de lei. As concupiscências da carne, que a carne diz rouba, adultéria, fornica e todas essas coisas, cobiça, tudo que é contrário à lei de Deus, não é? A carne impulsiona-nos a fazer todas essas coisas. Então ele chama isso de lei porque é como se fosse um mandamento que a carne está a nos dar. Rouba, tens que roubar. Olha, tens que roubar para sobreviver. A carne está com fome, tens que roubar para sobreviver. Parece que está a comandar-nos, não é? Então ele chamou isso de uma lei. Diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, debaixo dessa outra lei que está no membro, né? Que eles chamam de lei do pecado, que está nos meus membros. Lá está aqui evidente, até diz, lei do pecado que está nos meus membros. E há muita gente que confunde, chamam a lei de Deus, dizem a lei de Moisés é a lei do pecado e depois inventam um monte de coisa. Está aqui, o Paulo está a diferenciar, está a dizer que eu tenho uma lei nos meus membros e tenho uma lei no meu entendimento e eu tenho prazer na lei de Deus, isto é, a lei que está no entendimento dele. No entanto, a lei que está nos membros dele, que é a lei do pecado, o que lhe impulsiona a transgredir contra a lei de Deus, não é? Com isso ele está a lutar, não é? Então diz aqui, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o que o corpo está a fazer é guiá-lo para a morte. Então ele diz aqui, dou graças a Deus por Yeshua Messias, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, através da lei que está no entendimento dele, a lei de Deus, assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, quando eu me inclino para o meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Isto é importante. Quando eu me inclino para o meu entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas quando eu me inclino para a minha carne, sirvo a lei do pecado. Então diz aqui,
no capítulo 8, logo a seguir esse capítulo, a seguir aquele verso, se não tivesse capítulos e versos, é isso que nós íamos ler a seguir, não é? E é uma coisa que depois muitas versões cortam, fazem com que desapareça. Não sei onde é que guardam essa parte, mas se vocês examinarem, há versões que o que vocês vão ler aqui não está lá, tá? Eles, pronto, sei lá, como posso dizer, apagaram ou omitiram, não é? Então diz aqui: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, que não andam segundo a carne, porque se andarem segundo a carne, isto é, inclinados para a carne, já sabem, vão fazer o quê? Servir a lei do pecado que está na carne. Mas sim, diz aqui, que não andam, está aqui? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, o entendimento. Ou seja, eles não andam segundo a carne para a obediência da carne ou da lei do pecado, mas sim andam segundo o Espírito, segundo o entendimento, para a obediência da lei de Deus, que é a lei que está no entendimento do Paulo. E é exatamente esta parte que está selecionado em azul, que em muitas versões está, pronto, desaparece. O verso 1 do capítulo 8 termina apenas aqui em Cristo Jesus. Ponto. Acabou o verso. Mas esta parte eles omitiram, porque esta parte dá uma clareza para quem não entendeu muito bem o capítulo 7. Porque o capítulo 7 é um capítulo um pouco complexo e muitas vezes mal interpretado, a maioria das vezes mal interpretado e de difícil interpretação. Por isso, o começo do capítulo 8, que na verdade o Paulo não mudou de contexto, ele está a falar da mesma coisa, só que quem fez os capítulos e versos está separado da forma dele. Mas eu acredito que isto também foi uma obra que Deus também inspirou, porque isto dos capítulos e versos nos ajudam muito. Foi uma obra muito sábia. Mas no entanto isso traz alguns tropeços e a pessoa pensa que mudei de capítulo, mudei de contexto. Não, o contexto é o mesmo que o capítulo 7 e aqui a conclusão que o Paulo teve lá no final do capítulo 7 continua aqui no capítulo 8. Ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois diz aqui no 2: porque a lei do Espírito de vida no Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, ele não obedece ao que o corpo lhe impulsiona a fazer. E isto quer dizer o quê? Deixa eu ver aqui. Isto quer dizer, se ele não obedece ao que a lei do pecado e da morte impulsiona ou orienta ou manda-lhe fazer, é porque ele não está inclinado para a carne, mas sim para o Espírito, para o entendimento. Se for como ele falou no capítulo 7. Então diz aqui: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, por causa da carne, não é que a lei é fraca, mas sim a nossa carne perante a lei não deu muito certo. Então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, na mesma fraqueza que nós, não é a lei que estava fraca, a nossa carne fraca. Portanto, Deus enviou o seu Filho na mesma fraqueza, na nossa semelhança, assim, fez-se homem como nós. Tinha as mesmas fraquezas que nós. Então, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, venceu o... Aqui do lado? Não, é isso mesmo.
venceu o pecado que está na carne, não é? Então, isso fez o quê? Fez com que nós também nos tornássemos capazes de vencer o pecado, isso é, nos tornássemos capazes, através do seu Filho, através do Messias, de obedecermos aos mandamentos, ou seja, não foi um triunfo nosso, mas sim Deus é que nos ajuda a alcançar essa obediência. Então diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para aquela lei do pecado, não é? E da morte. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são a lei, as coisas que são segundo a lei de Deus. Então no verso 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso que ele chama da lei do pecado e da morte, porque o pecado leva à morte e aquela lei faz-lhe pecar, não lhe faz andar santo diante de Deus, isso é, em santidade, né? Fazendo as coisas com retidão, mas sim faz-lhe pecar, ou seja, é contrária a Deus, não é? Por isso que também em Colossenses diz, tendo abolido, acho eu, ou destruído a cédula que era contra nós. Ou seja, é uma coisa que é contrária. Se nós queremos fazer o bem, ela nos leva a fazer o mal. E isto é uma luta que Deus nos leva a vencer através do seu Filho. Então diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não é sujeita à lei de Deus. Por isso que quem se inclina à carne transgrede a lei de Deus. Por isso faz-se inimigo de Deus. Por quê? Porque não se sujeita à lei de Deus. Nem em verdade eu pode ser. Ou seja, na verdade a carne não pode ser sujeita à lei de Deus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ponto. Por que os que estão na carne não podem agradar a Deus? Porque não podem fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? A lei de Deus. Por isso não podem agradar a Deus. Como é que vão agradar a Deus transgredindo contra os seus mandamentos? Fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. Ou fazendo coisas contrárias à sua vontade. Portanto, não podem agradar a Deus vivendo na carne, porque na carne estão a obedecer à lei do pecado e da morte, que é contrária à lei da vida. Então diz aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Então é assim que o Paulo nos ensina com o capítulo 7 e o começo do capítulo 8, não é? Que na verdade nós precisamos de Deus para podermos observar os seus mandamentos, para podermos fazer a vontade dele, andar segundo a vontade dele, guardando os seus mandamentos, fazendo todas as coisas conforme os desejos do coração de Deus, não é? E assim nós aprendemos com Paulo exatamente o que nós estamos a aprender lá no Salmo 119, que eu vou voltar agora para o Salmo 119, isso. Diz aqui, ensina-me, está a pedir que Deus possa ensinar, não é? Ensina-me, ó Eterno Yahweh, o caminho dos teus estatutos, mandamentos, preceitos, juízos, é tudo a mesma coisa. Quando a Bíblia fala disto, está a se referir à lei que Deus deu a Moisés lá em Horeb, não é? Continuando para o verso 34, diz, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Ou seja, dá-me compreensão para eu compreender o que é que estás a querer dizer quando dizes
não cometerás adultério. Dá-me entendimento para que eu saiba todos os casos que resultam em adultério, para que eu não possa cometer então o adultério. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Na vereda. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho, pois a cobiça é uma coisa que está até nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Eterno Yahweh, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Amém. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Este verso é importante. Por quê? Porque este verso vem reforçar a durabilidade da lei, não é? Diz: assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Existem mandamentos na lei de Deus que dizem, isto é para ser observado para sempre. Até outras vezes diz, isto é para ser observado perpetuamente. Ou seja, é para sempre. Por que que dou ênfase a isto? Dou ênfase a isso por causa daquilo que todo mundo sabe, né? Porque todos nós aprendemos, e eu também aprendi assim, quando era mais novo, que a lei foi abolida. Não há mais lei. Não há mais lei. Não há mais lei. Não existe lei. Já não há lei. Acabou. A história da lei acabou com a vinda do Messias. Terminou. Não há mais lei. Mas o que é que acontece? Se eu voltar aqui para o capítulo 7. Capítulo 7. Verso 6, por exemplo, a partir do verso 6, diz assim: mas agora temos sido libertados. Eu vou passar aqui para vocês. Diz: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, para que sirvamos em novidade de espírito, com a ajuda do Espírito Santo, e não nos limitando em ler, que é o que faziam, né? Ler muito, que assim acreditavam que quanto mais ler, mais vão praticar, não é? Mas na verdade provamos isso a Deus que nós não conseguimos isso, como o apóstolo Paulo disse. Na verdade a carne não está sujeita à lei de Deus, nem pode ser, ou seja, não consegue se sujeitar à lei de Deus, ou seja, sem a ajuda do Espírito não se alcança isso. Então diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Será que a lei é um pecado? De modo nenhum. Mas eu conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, eu conheço o pecado através da lei.
Se eu não conhecer a lei, não há como eu conhecer o pecado. Porque só é pecado se for contrário à lei. Por quê? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, se a lei de Deus não dissesse não cobiçarás, a concupiscência seria uma coisa justa, não seria um pecado. Percebe? Ou seja, é uma lógica muito clara. Concupiscência é o ato de cobiçar, ok. E se a lei não dissesse não cobiçarás, então a concupiscência seria uma coisa justa. Mas hoje nós olhamos para a concupiscência com a cara de isto é mau. Por quê? Porque Deus disse não cobiçarás. E se Deus não dissesse, não era pecado. Então temos mais aqui o livro de a carta, não é? 1 de João, capítulo 3, diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, qual é a definição do pecado? Está aqui na Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se não houver lei, não há pecado. Acabou o pecado, não existe mais pecado. Ah, o irmão está em pecado? Está em pecado como se não existe lei. A lei foi abolida, irmão. Ah, mas está em pecado. Mas está em pecado por quê? Está a transgredir contra o quê? Ah, está a fazer isso e não pode. Não pode por quê? Porque tu achas que ele não pode? Mas sim, não pode porque está aqui escrito. No livro, chamam isso de cartas, não é? Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E nós ainda encontramos o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, também afirma uma coisa semelhante. Eu já esqueci se é Romanos 3 ou 4. Estou em Romanos entre 4 e 5. Diz aqui, Romanos capítulo 4, verso 15, diz: porque a lei opera a ira. Nós lemos no capítulo 8 que dizia: aqueles que estão inclinados para a carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é? É fazer-se inimigo de Deus. Por causa de quê? Por causa daquilo que está aqui neste verso. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, onde não existe lei, onde as pessoas abolem a lei, ou destroem, ou esquecem, não existe, vamos viver sem a lei, o que é que não há? Não há transgressão, não há pecado. Ou seja, não existindo a lei, não há pecado. Existindo a lei, há pecado, porque o pecado é transgressão. E é transgressão do quê? Dos mandamentos, da lei de Deus. Por isso, não é muito correto estar a ensinar os fiéis nas igrejas a dizer que a lei foi abolida, mas ensinar os fiéis a dizer que Deus não quer que andemos em pecado, a dizer que aquilo é pecado, aquela coisa é pecado, aquela outra coisa é pecado, e depois vão se baseando em quê? Vão buscar lá em Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz: os tais não entrarão no reino dos céus. Mas então o apóstolo Paulo pegou aquela lista em Coríntios. Onde é que ele pegou isso? Foi buscar na lei. Foi buscar na lei tudo quanto ele listou lá em Coríntios, a dizer: não erreis
dos idólatras e todas as coisas que ele citou, todas aquelas práticas que não entrarão no reino dos céus, os que praticam aquelas coisas não entrarão no reino dos céus, todas aquelas práticas ele foi buscar na lei, são mandamentos que estão na lei. Portanto, não há nenhum outro sítio onde nós conseguimos ir buscar um pecado ou justificar que alguma coisa é pecado, senão na lei. Portanto, se nós abolimos a lei, já não há lei para nós. E se nós vivermos sem lei, estamos a nos fazer inimigos de Deus, porque vamos fazer tudo o que nos apetecer e ninguém nos impede, não é? Porque não é pecado. E até depois passa a ser o quê? Passa a ser uma coisa normal. De tanto ensinarem para as pessoas que já não existem, já não há validade, já não valem os mandamentos, o que é que aconteceu? O pecado virou uma coisa bastante normal, né? Então, nós temos que ter cuidado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e Ele não muda. A palavra de Deus diz que eu vos carrego no colo desde quando vocês são meninos, e eu vou vos levar toda a vida. E até a velhice eu vou vos carregar. E eu serei sempre o mesmo. Ou seja, desde que você nasce, Deus é o mesmo. Quando você morre, velho, Deus é o mesmo. Vais para a terra, os teus filhos vivem, Deus é o mesmo. E eles morrem de velhice também, Deus é o mesmo. Ele não muda. A sua vontade não muda. Deus não faz uma transcrição da lei, ou seja, se nós mudarmos as nossas leis, então Deus também vai lá transcrever a nossa lei na lei dele. Não, Deus não faz isso. Quem tem que fazer a transcrição somos nós. Nós é que temos que tirar os mandamentos de Deus e pôr na nossa lei para que nós estejamos em conformidade com Deus. Não é Deus que vai buscar estar em conformidade conosco. Nós temos a obrigação, Ele não tem a obrigação. Nós somos devedores para com Ele, Ele não é devedor para conosco. Todas as coisas lhe pertencem. Por isso, lendo estas coisas, aprendendo com o Paulo, não o interpretando mal, não é? Porque muitos distorcem, como diz o apóstolo Pedro, dizem, cuidado com as cartas do Paulo. Pronto, não é nestas palavras, né? Mas é o que ele diz, em suma. Cuidado com as cartas do Paulo, porque aquilo que ele escreveu é muito difícil de compreender, que aqueles que não têm entendimento ou sabedoria ou conhecimento do assunto, daquilo que ele está a tratar, distorcem para a própria perdição. Então tem que se ter muito cuidado, porque realmente muitas coisas o Paulo escreveu de difícil compreensão. E todos aqueles que querem justificar tudo, até o Paulo falou contra pecados que as pessoas que cometem esses pecados pegam nas cartas do Paulo para justificar que aquilo não é pecado, aquilo é correto. E assim tem abraçado todo tipo de perversão, e hoje em dia a perversão é uma coisa que reina nas muitas igrejas, né? Que hoje em dia temos. Então vamos retomar aqui no Salmo 119, capítulo 119, verso 44, onde estávamos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Mais uma coisa que eu gostaria de reter, não é? Aqui de sublinhar. O Messias falou o seguinte, Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, diz: não cuideis que vim destruir, ou abolir, ou cessar, acabar, pode ser, substituir, não cuideis que vim acabar, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não é só a lei. Hoje em dia, muitas igrejas ensinam que até o chamado Antigo Testamento, porque na verdade é Velho Testamento, é mais idoso, não é? Ensinam que o Velho Testamento já foi, já não tem validade, ou seja, também já foi abolido, né? Então
aqui diz o Messias, diz, não cuideis que eu vim destruir a lei. Mateus, capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Obedecer. Não vim acabar com a lei, mas obedecer. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, agora eu pergunto, se até o céu e a terra passarem, ou seja, enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum jota, nenhum tio, isso são acentuações, acho, né? São acentos, né? Não podem passar da lei, ou seja, nada se pode remover da lei. Tudo vai valer. Então, sem que seja tudo cumprido, sem que as profecias todas, tudo que está profetizado, cumpra-se. Então, qual é a validade da lei? Nesse caso, a validade da lei é esta que estamos a ver no Salmo 119, verso 44. Que o salmista diz que observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E ainda vamos ver mais coisas sobre isso. E ainda há outros salmos também que falam de algumas coisas sobre isto. Por isso nós vamos ver aqui tudo hoje, né? Então, prosseguindo, diz: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Lembram daquilo que o apóstolo Tiago disse? A lei da liberdade. A lei da liberdade. Então, o salmista diz, de contínuo vou observar a tua lei para sempre e eternamente e andarei em liberdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E andarão em liberdade então. Então, continua dizendo, também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recear-me-ei em teus mandamentos, recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lá está, como eu estava a dizer, mandamentos, estatutos, juízos, preceitos, é tudo a mesma coisa. Verso 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, isto é, a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. E é o que os soberbos fazem, quando veem que nós estamos a fazer aquilo que a lei de Deus faz, zombam de nós. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Eterno Yahweh, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. E cada um julga. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Eterno Yahweh, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Eterno Yahweh é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos,
Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Eterno Yahweh, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Eterno Yahweh, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Amém. Foi-me bom ter sido afligido, ainda bem que fui afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Lá está. Na aflição, na provação, nós aprendemos mais de Deus. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Ou seja, a lei é tão bom para mim que é melhor do que milhares de ouro e prata, melhor do que riquezas, como diz lá em Provérbios. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado a tua palavra. Lá está. Os irmãos que também temem a Deus, quando ouviram, alegraram-se. E tem sido o contrário para os outros. Pensei eu, ó Eterno Yahweh, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Vou esperando por ti na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quanto tempo viverei? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei, pois procuram matá-lo, né? O que é contra a lei de Deus. Todos os teus mandamentos são verdade. Lá está. Todos os mandamentos de Deus são verdade. E o Messias diz o quê? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca, a tua palavra, os mandamentos que deste. Para sempre, ó Eterno Yahweh, a tua palavra permanece no céu. Lá está. A lei de Deus está no céu e ninguém pode mudá-la aqui na terra. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição.
Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por elas me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto o fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Tenho visto o fim a toda a perfeição humana, não é? Mas o teu mandamento que é perfeito é amplíssimo. Ou seja, não está a conhecer o fim, não está a reconhecer o fim dos mandamentos de Deus, ou do mandamento de Deus, não é? Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. E é assim que aquele que busca a vontade de Deus conhecer e praticá-la torna-se mais entendido do que muitos que dizem-se doutorados em teologia, não é? Que só ensinam mentiras e coisas que são extremamente contrárias à verdade de Deus. E assim, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, porque quem conhece a verdade olha para eles, dá vontade de rir, de rir-se deles, mas na verdade é uma coisa tão triste que nem dá para rir. São coisas para lamentar, porque são muitas e muitas almas enganadas, não é? Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Por isso odiamos todas as mentiras, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na verdade são os mandamentos que guiam, não é? Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou altíssimo, vivifica-me. Estou aflitíssimo, peço desculpa. Diz, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Eterno Yahweh, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Eterno Yahweh, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Os teus testemunhos, que são os mandamentos de Deus, tomei eu por herança para sempre. Ou seja, ele entende que isto é uma herança para sempre. Nesse caso, vai passar para os filhos e, com certeza, orienta os filhos a passarem para os outros também. Inclina o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso, amo os teus testemunhos. O meu corpo se
arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Eterno Yahweh, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos, pois que os homens nos oprimem, impedindo-nos a fazer a vontade de Deus. Então ele pede a Deus para livrá-lo da opressão dos homens, a fim de ter paz e liberdade de guardar os preceitos de Deus. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ou seja, ele está a chorar porque não guardam a lei de Deus. Justo és, ó Eterno Yahweh, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura. Portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Lembra-me o que disse o Messias, não é? Evangelho de João, capítulo 32, capítulo 8, né? Verso 32. Diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Yeshua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado... Yeshua está a dizer, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. E eles não entenderam. Então ele está a lhes dizer, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Todo aquele que transgrede a lei é servo do pecado, da transgressão. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar da transgressão, verdadeiramente sereis livres. Lei da liberdade. Lá está. É preciso conhecer muito bem o que é que está a se falar para poder se entender muito bem o que é que está a se dizer, não é? Porque os judeus ficaram meio confusos, não estavam a entender o que é que ele estava a querer dizer. Mas ele estava a falar da verdade que é contrário ao pecado, da palavra, dos preceitos. Então, o que Yeshua estava a dizer é, vocês vão conhecer a vontade de Deus
e então a vontade de Deus vai vos libertar. Por isso que aqui no Salmo 119, no verso 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna. A lei de Deus é uma justiça eterna. A justiça de Deus é a lei de Deus. E a lei de Deus é eterna. E a tua lei é a verdade. A verdade de Deus é eterna. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Aqui está, mais uma vez a afirmar. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. E as pessoas vão dizer, mas eles não sabiam que o Messias ia vir abolir isso. Atenção, nós quando estamos a ler a Bíblia, estamos a ler inspiração de Deus. Por isso que ela é chamada de Palavra de Deus. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Doa a quem doer. E pronto, as pessoas têm que se conformar, porque a verdade é verdade e ela é imutável. Eu estou sempre a dizer isso. E estão aqui estes versos todos a provar isso. A verdade é imutável, a justiça de Deus é verdade, a lei de Deus é verdade. E a justiça de Deus é eterna, está aqui. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, eterno Yahweh, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó eterno Yahweh, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó eterno Yahweh, e todos os teus mandamentos são a verdade. Está aqui, para não dizer aí que eu estava a inventar, querer relacionar. Lá o verso lá em cima disse a mesma coisa. E aqui repete. E todos os teus mandamentos, o conjunto dos mandamentos que chama-se lei, são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Está aqui. Os testemunhos, a lei que Deus deu a Moisés tem uma durabilidade de para sempre. Por esta razão que o Messias, no Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, afirma e confirma o que está aqui neste Salmo 119. A lei de Deus foi instituída para sempre. Por quê? Quando Moisés recebeu a lei, ela já existia e os homens já cumpriam a lei. Ela não passou a existir quando Moisés recebeu a lei, apenas foi escrita num livro a fim de que as pessoas pudessem ler. Mas antes disso, eles transmitiam de geração em geração aquilo que aprenderam. Todos guardaram a lei, desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, Isaac, Jacó. Moisés recebeu a lei nas tábuas da lei e escreveu no livro. Mas é uma lei que já existia antes de Moisés. E o apóstolo Paulo fala disso lá no livro de Romanos. E nós podemos fazer até um vídeo só a falar disso. Só a falar da lei. Só mesmo a falar da lei. E parece que eu estou a fazer agora um vídeo só a falar da lei. Mas é de fato que o Salmo 119 só fala da lei. Portanto, parece um vídeo só a falar da lei, mas podemos fazer um vídeo mais completo, porque nós aqui vamos lendo mais coisas, mas podemos fazer um vídeo só a buscar todos os versos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento,
os dois testamentos que estão em pé, não é? Nenhum testamento de Deus é abolido. E nós também vamos ver em outros salmos onde diz que as alianças, ou testamentos, ou os concertos que Deus faz com os homens são eternos, são imutáveis, não podem se abolir. Por isso que hoje eu tenho a certeza absoluta que não haverá dilúvio até o fim do mundo. Não haverá, porque Deus fez uma aliança com os homens através de Noé. E isso tem nos aparecido sempre que chove. Nós vemos a arca de Deus no céu, o arco de Deus no céu. E esse arco de Deus é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé. E a aliança que Deus fez com Noé, fez com toda a humanidade. E essa aliança, quando Deus fez a aliança com Abraão, não anulou a aliança que fez com Noé. E a aliança que fez com Abraão também fez uma aliança que é de benefício para toda a humanidade, ou seja, para todos. Por isso que diz que bendito, as nações serão benditas por ti, não é? Como é que diz? Benditas serão as nações através de ti, ou qualquer coisa assim. Ou seja, através de Abraão nós temos acesso a uma promessa que nos dá a vida eterna. Então, depois fez aliança com o povo de Israel lá em Horeb, e essa aliança não invalida as outras alianças. Por isso, uma nova aliança Deus fez através do sangue do Messias. E essa nova aliança não invalidou todas as outras alianças que vieram antes. Por isso está tudo válido. Então, o conceito do Antigo Testamento é um conceito de já não serve. E o conceito de novo e antigo o novo é este, o antigo, olha, a minha antiga casa é a antiga casa onde eu vivia, não é? A minha nova casa é esta, onde eu já estou. A minha antiga casa, olha, era lá. Já tive a antiga casa em Campo Limpo, já tive a antiga casa na Amadora. Agora tem uma nova casa, portanto é diferente. Agora dizer, a minha velha casa é uma casa que eu ainda tenho, mas ela é mais eu tive ela antes desta, não é? Então é um pouco diferente, mas pronto, se uma pessoa disser Antigo Testamento sem meter um conceito de antigo já não serve, está correto. Agora, aqueles que dizem antigo no sentido de antigo porque já não é, então estes estão muito enganados, eu lamento muito. Voltando aqui para o Salmo 152. Então, acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Eterno Yahweh, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Eterno Yahweh, segundo a tua benignidade. Realmente ele ama muito. Tanto que quando vê as pessoas a transgredir, ele fica muito triste. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Ele está a se referir à lei. Por isso temos que interpretar aquilo que nós temos no Novo Testamento segundo a verdade que está aqui. E não omitir as coisas, não querer, dar, aquilo está a querer dizer isso. E enquanto temos aqui as respostas.
E o Messias sempre disse: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Mas muitos não sabem o que é que ele está a dizer. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o teu coração temeu, o meu coração temeu a tua palavra. Fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande desejo. Despojo, um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Por isso que a palavra em si diz, a Bíblia diz, odiai o mal e praticai o bem. Né? 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É verdade, não há tropeço para os que amam a lei de Deus. Eterno Yahweh, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Eterno Yahweh, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. E assim que nós escolhemos os preceitos de Deus, vem a perseguição, né? Tenho desejado a tua salvação, ó Eterno Yahweh, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajude-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Temos este salmo que também é parecido, o Salmo 19. Este é mais curto e diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Ok, é das suas mãos. Gostava de chamar a atenção. Há pessoas que leem uma coisa, por exemplo, como aqui: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E depois dizem: os céus é os céus e o firmamento é o firmamento, porque diz que os céus declaram a glória de Deus, mas o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então não pode ser a mesma coisa. Isso acontece quando? Quando diz os teus preceitos, a tua lei, porque lá no Salmo 119 tem uma parte que diz os teus preceitos, a tua lei fizeste aquilo, os teus mandamentos fizeste aquilo, os teus preceitos duram para sempre, qualquer coisa assim. Então eles dizem, não, são coisas diferentes. No entanto, isto está em toda a Bíblia, e se formos interpretar assim, vamos tropeçar em muitos pontos, como este é um deles, né? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pus uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a extremidade, até a outra extremidade.
e nada se esconde ao seu calor. A lei do Eterno Yahweh é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno Yahweh é fiel e dá sabedoria aos simples. Lá está. Diz, a lei do Eterno Yahweh é perfeita. E aqui diz, o testemunho do Eterno Yahweh é fiel. Mas na verdade está a se referir à mesma coisa. Por isso que lá no Salmo 119 diz que desde a antiguidade sei que formaste fundaste os teus testemunhos para sempre. Ou seja, Deus estabeleceu a sua lei para sempre. E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno Yahweh são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno Yahweh é puro. Aliás, aqui tem um exemplo muito perfeito daquilo que eu acabei de falar, né? Começou aqui no verso 7 do capítulo 19 de Salmos. Diz, a lei do Eterno Yahweh é perfeita. Depois chama o quê? Testemunho do Eterno Yahweh é fiel. Depois chama o quê? Os preceitos do Eterno Yahweh são retos. Depois chamam o quê? O mandamento do Eterno Yahweh é puro e ilumina os olhos. E desde aqui, o temor do Eterno Yahweh é limpo, pois quem anda segundo a lei, anda no temor, por isso também chamou de temor. E em Provérbios diz, o temor do Eterno Yahweh é o princípio de toda a sabedoria, ou seja, a lei de Deus é o princípio de todo o conhecimento. E permanece, o temor do Eterno Yahweh é limpo e permanece eternamente. Está aqui a afirmar que a lei é eterna. Os juízos, agora está chamado de juízos, os juízos do Eterno Yahweh são verdadeiros, ou verdade, e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, ou seja, o servo de Deus é admoestado através da lei de Deus, e em os guardar a grande recompensa. Em fazer a vontade de Deus, todo mundo sabe, a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também dá sabedoria, da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Eterno Yahweh, rocha minha e redentor meu. Amém. E assim também o Salmo 19 praticamente fala da mesma coisa. Fala da lei de Deus, não é? Vou tentar aqui partilhar para a irmã, que outra vez perdemos ela. Isto da internet, está todo mundo confinado, todo mundo a usar a internet, todo mundo de certeza a ver vídeos. Não todo mundo, mas boa parte das pessoas, e fica muito pesado. E assim nós temos aprendido com os salmos. Há aqui vários salmos que só falam da lei, não é? E isto começa desde o Salmo 1, já exorta a obediência, né? Diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um leva ao outro, e o outro leva ao outro, e o outro leva ao outro. Assim vão se levando, todos eles. Desculpem, não tinha passado aqui para vocês. Está aqui, Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Eterno Yahweh, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, aqueles que transgredem, né? Mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Também aos ímpios, às vezes fala, os ímpios, os pecadores. Depois tem também outro termo que é o quê? Os transgressores. Ou seja, sempre está a se referir à mesma coisa, pecadores. Porque o Eterno Yahweh conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho da impiedade não é um caminho próspero. Por isso que é chamado de caminho da morte, porque na verdade o pecado leva à morte, não é? E tal como nós vimos lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falou sobre aquelas todas as coisas. Foi um vídeo muito grande, porque na verdade o Salmo 119 é um capítulo muito grande e ensina muitas coisas. E é assim que nós estudamos. Basicamente nós lemos. Hoje em dia já entre nós não há muitas questões a se levantar, porque lá está, e mais uma vez estamos a ler os Salmos, e é mais uma vez que nós estivemos a ler o Salmo 119. Mas de vez em quando vai surgindo alguma coisa entre os irmãos que estão aqui comigo. Por exemplo, estão aqui duas irmãs comigo. Então, se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida ou alguma sugestão, dizem. Por acaso houve sugestões aí, mas estavam a falar baixinho que não queriam dar a voz. Até quem se escondeu aí muito longe da outra câmara. Como vocês podem aqui ver, deixa-me, tá ali uma pessoa, tá sozinha, né? A outra fugiu, desmarcou logo. Então, assim é que nós estudamos, e o nosso desejo é partilhar com vocês esses estudos, porque eu vou me lembrando de sugestões e de dúvidas que as pessoas já tiveram aqui a expor quando nós fizemos estudos anteriores sobre os temas, e eu vou buscar os versos que nós vimos e todas estas coisas, que é para ver se de alguma forma possa esclarecer também as dúvidas que vão surgindo do outro lado, visto que neste momento não conseguimos ter as pessoas ao vivo, né, para comentarem e nós estarmos também a dar esclarecimento aos comentários ao vivo. Também neste momento há muito poucas pessoas no canal, e não ia servir para muitos, mas para nós, desde que sirva para uma pessoa, já serve. Na verdade, nós estamos limitados em termos de equipamentos. Temos uma internet aqui muito fraca, porque também o computador em si, a placa de rede não ajuda muito, já é muito velha, já não tem muito para dar. E quando nós melhorarmos as coisas, iremos fazer transmissões ao vivo, e iremos partilhar também o link da reunião através de videochamada pelo Skype, e qualquer pessoa poderá entrar na reunião e poderá expor as questões assim, falando, né? Falando aqui, conversando, e quem está aí do outro lado no canal vai ouvir o que é que vai estar aqui a pessoa a perguntar, ou também a sugerir, né? Ou a darem também opiniões, porque isso também fazem parte dos estudos que nós fazemos. Já tenho aqui a mensagem do software a dizer que está tudo sobrecarregado. Para evitar que esta gravação possa desaparecer, eu vou mudar aqui. Vou tratar aqui de terminar então o vídeo, e quero agradecer aos que tiveram a paciência, sobretudo, de assistir este tempo todo, 1h30 ou mais, né?
Mas geralmente nós estudamos durante 6 horas. Durante 6 horas nós louvamos, adoramos e meditamos na palavra e passamos boa parte do tempo a meditar. Portanto, isso é só um trecho. Nós retomamos o estudo dos Salmos no capítulo 116 e pensamos, o 119 vamos partilhar. E agora vamos terminar a gravação e vamos continuar lendo os outros capítulos. Tomara que um dia seja possível fazer o estudo completo de todos os salmos com vocês. Como podem estar a ver, o vídeo está meio que... até é melhor nem mexer muito. O vídeo está a distorcer-se porque está tudo sobrecarregado. Eu tenho a irmã aí na reunião pelo Skype e tenho aqui o software de produção e está a sobrecarregar demasiado. Por isso peço a compreensão da vossa parte também quanto a esta falha técnica, né? Que Deus vos abençoe, que todas as coisas possam correr bem para vocês, que a presença de Deus esteja convosco, assim como ela está aqui no nosso meio, porque onde dois ou mais estarão reunidos, Deus prometeu que estará no meio, não é? Assim que a presença de Deus vos acompanhe. Boa continuação do sábado e boa semana, já que vem já aí outra semana, e vamos tentar ser fortes nas provações, nas tribulações e confiar em Deus, esperar em Deus, porque em Deus há esperança e em Deus há liberdade e em Deus há paz, e todas as coisas passarão, nem tudo permanecerá assim para sempre. As provações vão passar, só temos que resistir, porque também Deus não deixa nenhuma aprovação, nem que sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Temos que permanecer em oração, pedir a Deus, porque Ele diz que se pedires, dar-se-vos-á, e se buscares, achareis. Isso é verdade, nós somos a prova disso. Muito obrigado a todos e boa continuação para vocês. Esperamos ter-vos de volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.